Bem-vindos ao Alfabetização Sem Cartilhas, formando o aluno, leitor e escritor. Pois é, nós estamos falando nessas aulas sobre o método natural do Brasil, que tanto contribuiu com tantas atividades, com tantas coisas que nós fazemos na sala de aula, que parece ter ficado perdido no tempo e no espaço. É claro que nós precisamos contextualizar e trazer essas atividades para o nosso tempo, para as nossas propostas, para o que nós compreendemos de alfabetização hoje. Mas muita coisa a gente ainda pode aproveitar e muita coisa a gente tem que aprender com a Heloísa Marinho. Então nós estávamos falando um pouco, para lembrar quem está, sobre algumas atividades e algumas propostas que, lembrando, não foram desenvolvidas em um gabinete. Na verdade, as professoras foram desenvolvendo essas propostas no trabalho com as crianças, dentro dos princípios, como a gente viu, da Escola 9 e da Gestalt, que elas acreditavam que elas seguiam, que era a base teórica delas. Toda prática tem uma base, uma fundamentação teórica. A fundamentação teórica delas, muito focada ainda na Gestalt e na Escola Nova. Era o tempo, era o que tinha, certo? E dentro do que tinha, desenvolveram muita coisa interessante. Bom, e aí nós vimos o visor fonético, o cartão relâmpago, trilhos, preguicinha, caçada, bloquinho de sons, caderno de sons, tá certo? E aí, repara que elas sempre trabalham com material que é um material mais diversificado e um material que é mais individual, para o uso da criança, para a criança manusear isso. Quer dizer, muito antes, na verdade, de você botar um caderno ou um lápis na mão da criança, a criança tem muitos materiais que ela pode ir experimentando essa escrita. Não necessariamente ela precisa do lápis e do caderno para escrever. Eu posso ensinar essa criança a escrever primeiro usando esse material. E aí depois é só a transcrição disso para a escrita. Então, essa parte é a última. Primeiro vamos trabalhar com o sentido, com a compreensão, porque é tão mais simples. Depois que a gente já sabe o que a gente está escrevendo, faz muito mais sentido pegar o lápis e escrever do que escrever coisas que eu não sei o que significam, tá certo? Então, hoje nós temos aí, continuando a nossa conversa sobre esses materiais desenvolvidos pelas professoras, com a Heloísa. Bolsinha de sons, um quadro de pregas pequeno, com 2 ou 3 dobrinhas para encaixar figura, palavra, letra. Quer dizer, é um jogo, é um brinquedo. A criança vai caçar figurinha, pode a própria criança. Aí eu já estou avançando um pouquinho no trabalho, na proposta da Heloísa, certo? Porque pode a própria criança montar os seus quadrinhos, Quais são as figuras que elas querem escrever, quais são as palavras que elas querem escrever. Então, a própria criança pode ir montando a sua própria seleção e depois brincar com outra criança, sabe? Trocar e ver quais são as palavras que você escolheu, quais são as palavras que eu escolhi, o que eu sei, o que você sabe, tá certo? Bloquinho mágico, tiras de palavras e tiras de letras para que as crianças possam, ao trocar uma letra, formar palavras novas, Então você tem num bloquinho tirinhas com várias letras. À medida que a criança vai virando a letra, vai formando palavras novas, porque a gente sabe que várias palavras na língua portuguesa, você muda uma letra, você muda a palavra. Agora, não adianta a criança falar foneticamente a palavra se ela não sabe o que essa palavra significa, certo? Lembrando sempre disso, que é importante a criança saber o que ela está lendo, certo? Tabuleiro, correlacionar figura, palavra. Trilho fonético, cartões com figuras e letras. Loto, figuras, palavras, letras. Nós temos muitos joguinhos, Cruzadinha, forca. Um que os meus alunos amavam, porque criança nessa faixa etária dos 5, 6, 7 anos, eles adoram essa coisa do recorte e colagem, Então eu sempre preparava uma folhinha com letras ou palavras, dependendo da fase que cada um tivesse da escrita, e eles tinham que recortar e colar no lugar certo. Eles amavam esse tipo de atividade, mais do que escrever, óbvio. Mas depois, mais lá pra frente, a gente escrevia também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui um quadrinho com as diferenças e semelhanças, para vocês, sendo que o construtivismo, ele não é método, Ele é só uma base filosófica que nós usamos para trabalhar. Então seria uma metodologia,
uma forma que a gente usa, né, um princípio metodológico que a gente usa para trabalhar. Mas entrou aí no quadrinho, tá? Então, os métodos sintéticos, analíticos, tá aqui. Os métodos sintéticos, analíticos, fônico e natural são métodos. Foi desenvolvido um começo, meio e fim, uma forma única de se trabalhar, tá certo? Agora, o construtivismo não é método, tá? Ah, mas eu ouvi não sei quem falou besteira, tá? Construtivismo não é método, nunca foi método, nunca nasceu, não nasceu como método. Nós vamos estudar isso mais à frente, quando a gente estudar o trabalho da psicogenética da língua escrita, psicogênese da língua escrita, que é o trabalho da Emília Ferreiro, que foi quem deu origem, né, a toda essa questão das metodologias construtivistas, tá certo? Então, a fundamentação teórica, tá, com base nas ideias construtivistas de Emília Ferreiro, que foi aluna de Jean Piaget no doutorado na Suíça. E não é método, nunca foi método, e a Emília Ferreiro fica bastante aborrecida com a gente quando a gente chama o trabalho dela de método de alfabetização. Bastante, ao ponto de dizer que não viria nem mais ao Brasil por conta disso, tá certo? Por conta da má interpretação e mau uso que fizeram da pesquisa científica dela, certo? Então a gente tem aí o método sintético, o método analítico, o método fônico e natural. Construtivista a gente deixa para depois, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso, tá certo? Então a gente tem aí algumas, eu não vou ficar lendo porque vocês sabem ler, tá aqui no cantinho, né? Depois é só parar a telinha, aí vocês leem com calma, e a gente já falou bastante sobre todos eles. É só para fazer uma comparação, uma sistematização sobre o que é cada um, tá certo? Então, no sintético se parte da escrita para a leitura, né? No analítico se parte da leitura para a escrita, tá? No fônico aprende-se a ler e escrever pela decodificação dos sons da língua, tá? E no natural, atividade diversificada de escolha dos alunos, não usa cartilha. É por isso que ele faz parte desse curso, né? Porque desde 1943 já tinha gente pensando a alfabetização das crianças sem passar pela necessidade, pela obrigação da cartilha. É possível e tem muita coisa para ser feita com uma criança sem passar pela cartilha. Mas, André, qual é o problema da cartilha? Problema 1. Ela universaliza uma coisa que não é universal, que é o sujeito. Problema 2. Ela universaliza uma coisa que não é universal, que é aprendizado da leitura e escrita. Porque se o sujeito é singular, o processo de aprendizado dele também é singular. Se o sujeito é singular e o processo de aprendizado dele da língua é singular, e se o processo de leitura e escrita é singular, tudo que universaliza vai ser um processo contraproducente. A cartilha, ela tem uma perspectiva de aprendizado da língua. Ela tem uma perspectiva cultural. Ela tem uma perspectiva de linguagem. Então, ela é restrita em si mesma. Ela é restrita a um universo único de aluno, de cultura, de universo linguístico, de compreensão do que é leitura e escrita. Né? E quando a gente entra numa sala de aula, o que a gente tem? Uma diversidade. Ai, mas eu aprendi assim. Eu também. Quero dizer para vocês que eu também. Eu aprendi, eu fui alfabetizada pelo caminho suave. Né? Dado, vaca. Eu fui alfabetizada assim. Mas não foi isso que me formou leitora e escritora. Eu fui alfabetizada assim, mas eu tinha uma biblioteca em casa à disposição. Eu tinha pai e mãe que liam e que valorizavam a leitura e a escrita. Então, não foi isso que me formou leitora e escritora. Isso me ensinou a ler e escrever. Agora, a gente tem na história da educação dados que são para além do umbigo da Andreazinha. No umbigo da Dedéia, ela aprendeu a ler assim. Mas a história da educação me mostra que para cada uma Dedéia que aprendeu a ler assim, 99 não aprenderam. E evadiram da escola. Na década de 80, a gente chega com essas metodologias
a seguinte cifra: de cada 100 crianças que entravam na escola, uma chegava à 4ª série com essa metodologia. Nossa, essa era fantástica, linda, fofa. Mas e as outras? Então, é exatamente pensando nessas outras que a gente continuou estudando, que a gente continuou investigando, que a gente continuou se preocupando com isso que a gente chama de alfabetização. E é por isso que até hoje a gente tem todo esse debate. Então, e é por isso que até hoje a gente tem mais de 10 milhões de pessoas analfabetas neste país. Se esse método tivesse dado certo para todo mundo, a gente teria um país todo alfabetizado, não é mesmo? Não temos? Temos? Não temos. E não foram culpas dos métodos ou dos modernismos ou das novas, porque nunca chegou na escola. A maioria das escolas continua trabalhando com essas cartilhas. A maioria das escolas continua trabalhando com o método silábico. A maioria das escolas trabalha com os métodos sintéticos. Então, o grande fracasso da alfabetização continua sendo produzido pela insistência nesses métodos, que excluem muita gente, que não servem para... Mas servem para alguns, como eu já falei, para algumas crianças faz todo sentido. Algumas crianças, inclusive, precisam dessa informação. A maioria não. A maioria aprende por outros caminhos. E são esses outros caminhos que a gente quer investigar. E é por isso que a gente está aqui estudando, não é mesmo? Bom, então, nós temos aí os métodos sintéticos, analítico, fônico e natural. Tá certo? O que nós aprendemos, o que nós temos de contribuição, né, do método natural para as nossas práticas hoje em dia? Hoje em dia, nós já estudamos um bocadinho, nós já evoluímos um bocadinho, nós aprendemos, né? Heloísa Marinho já se foi e a gente segue, então, estudando e compreendendo. Então, muita coisa que ela já falava continua valendo. Muitas coisas a gente ainda pode usar como atividades. Então, algumas pessoas me perguntaram: sim, André, mas se não usar a cartilha, começa por onde? Então, vamos lá. Vamos dar uma volta nessa questão que ela vai apresentar para a gente, né? Uma das questões que ela traz é essa questão de olhar para o aluno, de entender esse sujeito dentro do universo dele, de ouvir, de escuta. O teu primeiro material de alfabetização, professora, é o próprio sujeito. É por aí que você começa a alfabetizar o sujeito, entendendo que ele é um narrador, que ele tem uma história, que ele tem coisas para te dizer. Então, a alfabetização, ela começa nessa escuta. Tanto com as crianças, e agora eu não estou falando mais do método natural, estou falando do que ele foi me formando, me inspirando e me fazendo pensar, a partir do momento que ele traz esses princípios, né, de ouvir o sujeito, de olhar, é claro, não só ele, vários outros autores que eu fui estudando ao longo desse tempo. Mas o meu aluno, ele é o primeiro material de leitura e escrita que eu tenho que ter na minha sala de aula. É esse sujeito, tá certo? Então, quando eu começava a trabalhar, seja com a criança ou com o adulto, a primeira coisa, o primeiro material escrito que tinha na minha sala era o perfil do consumidor. Lembra daquele negocinho que vinha no jornal, o perfil do consumidor? Claro que eu não chamava assim, porque eu não estava interessada no consumo, mas na identidade. Então, o primeiro projeto que eu desenvolvia era o projeto da identidade. Quem é esse sujeito? O nome dele, o nome da família dele, o nome do bicho de estimação dele. Ele não tem? Qual é o bicho preferido dele? Tá? Qual é a comida que ele gosta de comer? Qual é a fruta preferida dele? Qual é a cor preferida dele? Qual é o time de futebol que ele torce? Qual é a música? Qual é o cantor? Quanta coisa, né? Quanta coisa que a gente tem para perguntar e descobrir. Cada coisa dessa é uma lista de palavras, é texto. Cada coisa dessa é um texto. E aí você pede para que as crianças tragam a fotografia deles bebês e que alguém conte para eles essa história de como foi o nascimento dele, a chegada dele no mundo. Outro texto. E aí, a partir desses textos, dessas palavras,
eu tenho tanta coisa para trabalhar, né? Então, a partir dessas palavras, por exemplo, só a partir do nome da criança, eu começo todo um trabalho de alfabetização. André, a gente fala, mas, né, como é que é começar do zero? Lá, do zero. Do zero é isso. Você não tem que fazer chamadinha, né? Na educação infantil tem chamadinha. Você tem a chamadinha com o nome de todos os seus alunos, né? Vários nomes dos alunos. Quais os nomes que são parecidos? Que a mesma letra começa, que a mesma letra termina? Quais os nomes têm letra A? Quais os nomes não têm letra A? E aí a gente começa a convidar esse aluno para esse olhar atento para a escrita, né? Qual é o som do nome inicial, o som final? Como é que essa criança, quantas letras tem esse nome? Quais são os nomes maiores, os nomes menores? Quantas letras tem a mais, quantas letras tem a menos? E aí eu já estou trabalhando o conceito matemático, né? Do mais ou menos. Não adianta botar aluno para copiar, né? Tem aluno que copia de 1 a 50, mas ele não faz a menor ideia o que é maior, 36 ou 45. Porque ele não tem conceito de número, né? Conceito de... É aquilo que eu falo. Às vezes uma criança da educação infantil sabe contar. Meu filho com 2 anos conta de 1 a 10. É mesmo. Mas ele sabe que 5 é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 2 mais 2 mais 1, 3 mais 2, 2 mais 3. Ele sabe isso? Não, ele não sabe. Ótimo, então ele não sabe nada. Porque o conceito de número só tem sentido, né? O signo só tem sentido se ele representa alguma coisa. O signo, o desenho do número, representa uma quantidade. Se a criança não tem ideia de quantidade, então para que o signo? Se a criança não tem ideia de leitura e escrita, para que a cópia? Para que o signo? Então o signo, ele só faz sentido a partir do momento que você tem o conceito. Se você não tem o conceito, o signo é totalmente irrelevante. É um desenho. Ele está escrevendo aquilo ali como ele podia estar desenhando um sol, tá? Uma flor. Aquilo não faz sentido para ele. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. Então, como é que a gente começa esse início da alfabetização? Que o meu primeiro projeto seja a identidade. Quem é esse sujeito? Quantos anos ele tem? Aonde ele mora? Quais são os nomes? Quer dizer, as palavras que são familiares a eles. Ai, André, mas... Nossa, mas... Tem nome muito difícil, tem muita dificuldade, né? Tem NH, tem LH. Sim, mas a língua é assim. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que é simples e do que é complexo. É mais simples eu escrever uma palavra que ortograficamente, né, tenha RR, SS, NH, CH, mas que essa palavra faça sentido para mim. Que ela tenha um contexto. Que eu entenda o que ela quer representar, do que eu escrever uma palavra que para o adulto é ortograficamente simples, como tatu, ou uva, ou bully. Bully, gente. Que bully, gente. Essas crianças, mesmo as pobrezinhas, usam melita, né? Então, bully é um negócio que a criança lá da roça, de repente, sabe o que é. Poucas crianças vão saber o que é um bully. Né? E a escola, você pega a cartilha, ainda tá lá, bully. Eu lembro de uma criança que perguntava para ela, mas o que é bully? Aí ela falou, bully? Bully é assim, quando o colega fica implicando com a gente, falando coisa, botando apelido, isso é bully. Né? Ele vai aproximar para aquilo que tem a realidade dele. Né? Então ele confundiu bullying com bully. Né? Então, que sentido tem essa palavra para essa criança, né? Então, as primeiras atividades, e aí a gente já viu algumas atividades possíveis, né? A escola tem uma pressa de botar essa criança sentada, copiando do quadro. Ela tem uma pressa de botar essa criança escrevendo coisas, antes dessa criança ter sequer o entendimento do que é escrita. A criança, ela pode aprender a escrever muito antes de você botar um lápis e um caderno na frente dela. Isso é depois. O registro é depois. Primeiro eu tenho que desenvolver o conceito.
E o conceito, a Heloísa traz pra gente uma série de atividades, né? Que nós vimos na última aula, uma série de atividades que a gente pode estar desenvolvendo com a criança, que ela vai estar usando para escrever. Então, falava letras móveis, né? Recorte e colagem de letras, né? Recorte e colagem de palavra e figura. Trabalhar muito a leitura primeiro. A gente já trabalhou isso nas outras aulas. Primeiro eu ensino a ler. Porque quando a criança sabe ler, faz mais sentido escrever. Ela vai escrever e vai saber se o que ela está escrevendo. Lembra que a Heloísa falou? Verificar a aprendizagem, a autoavaliação. Se a criança não sabe ler, ela escreve e pergunta: tio, o que eu escrevi aqui? Se o teu aluno escreve e pergunta para você o que eu escrevi aqui, tá na hora de acender uma luz vermelha na sua cabeça e perguntar: o que eu estou fazendo? Porque o meu aluno, ele tem que escrever, e se eu estou trabalhando escrita, ele tem que escrever e ele tem que saber ler o que ele escreveu. Senão ele não está lendo, ele não está olhando para o que ele está fazendo, ele não está pensando sobre o que ele está fazendo. A escrita mecânica, né? A cópia mecânica, escrevi certo. Tá certo, tá errado? Não sei, lê você. Tá certo, tá errado? Confere, lê você. E aí o trabalho, né, coletivo, aonde as crianças possam, uma tá corrigindo a outra, uma ajudando a outra, é fundamental, tá certo? Então nós temos várias atividades. Eu como professora partia sempre de algum projeto que era baseado depois a gente vai falar melhor, né, sobre isso, sobre a questão dos projetos. Então a gente partia de um projeto aonde a gente tinha algum tema. Eu trabalhei temas, como eu falei, identidade, animais, é um tema que para criança, gente, funciona, porque animais é um negócio vasto, né? Eles adoram, tem muitos bichos, tem muita história de literatura infantil com animais, mas também pode ser monstros e dragões, né? Criaturas fantásticas, eles também adoram, né? Bruxas e dragões, e aí tu já começa de sola, né? Porque bruxa, para escrever, né? Bruxa, dragão. Eu lembro de um falar drá. Tem um D, né, tia? Tem. Tem um A, né? Tem. Mas tem alguma coisa no meio. Eu falei, tem alguma coisa no meio, né? Para fazer esse som. Então a língua é essa dinâmica, mas eu quero escrever dragão. Eu não posso esperar até outubro para escrever dragão. Eu quero escrever meu dragão agora. E se você me der essa informação agora, faz todo sentido. E até outubro eu já sei escrever dragão, draga, Brasil, brasão. Já sei escrever um monte de coisa, né? Então, dá a informação a hora que a criança precisa dela para escrever, tá certo? Todas vão querer? Não. Vai ter outra criança que vai querer escrever outra coisa. Então, e aí a gente tinha esses projetos, né? E a partir da leitura, dos textos, a partir da contação de história, a partir das músicas que a gente trabalhava, a gente ia selecionando algumas palavras, e isso eu na verdade, trabalho bastante com essa perspectiva da Heloísa, né? De um vocabulário próprio, um vocabulário de apoio, que eu retirava algumas palavras que seriam as minhas palavras de trabalho. Então, veja, não era uma coleção de palavras que tinham a ver com a questão da facilidade ou dificuldade ortográfica delas, mas com o contexto do projeto que a gente estava trabalhando. Então, se eu estava trabalhando animais, eu iria trabalhar com gato, cavalo, galinha, sei lá, né, barata, os bichos que as crianças... E isso era um projeto que a gente ia, né, já ia trabalhando. O que é inseto, o que é crustáceo, o que é peixe, o que é mamífero, o que é ave, o que é... E aí a gente vai pesquisando e vai... Essas informações todas são meu contexto de escrita, né? E aí as palavras iam aparecendo e a gente vai trabalhando com essas palavras. No meu site, Andréa Serpa, vai aparecer aqui embaixo, andreaserpa.uf.com.br, vocês vão encontrar alguns trabalhos que eu desenvolvi com as crianças, com esses projetos, sobre os animais, sobre profissões,
o trabalho lá que vocês vão enxergar são folhas soltas, tão simples. Então não é para copiar, são ideias. Vocês vão desenvolver com a turma de vocês os projetos que as crianças de vocês desejarem. Então, né? E aí vocês vão retirando as palavras e vocês podem olhar exemplos de atividades. Eu coloquei lá como exemplo, como modelo. Então a gente tem autoditado, né? Que a figurinha aparece e a criança escreve. E aí esse autoditado vai do início até o final do ano, né? Que aí, em vez de escrever a palavrinha, já começa a formar frase, depois começa a formar texto. Vai ter cruzadinha, vai ter recorte e colagem, vai ter atividades específicas para as crianças que estão naquela passagem, né? Do silábico para o silábico alfabético, tá certo? Isso a gente vai ver também na questão da psicogênese da língua escrita, né? As várias fases das crianças. Então lá vocês encontram algumas atividades, tá bom? De reescrita de texto, de historinhas. Então tem uma chegadinha que tá na dúvida de quais atividades, como desenvolver essas atividades, é só dar uma passadinha lá no site e dar uma olhada lá na pastinha de alfabetização. Vocês vão ter algumas sugestões de atividades, tá bom? Sendo que essas atividades, elas são uma das atividades diversificadas que nós vamos desenvolver na sala de aula. Quais são as outras? Já falamos, né? Em uma mesa eu vou ter 5 crianças trabalhando com letras móveis. Então o desafio delas vão ser criar palavras e anotar numa folhinha as palavras que elas conseguiram formar, descobrir, né, com letras móveis. Então eu posso fazer um caça-palavra grandes e botar ali no meio e para elas anotarem quais as palavras que elas conseguiram achar, descobrir. Eu posso estar numa outra mesa com recorte e colagem de palavras, de letras, de figurinhas em revista. Em outra mesa eu posso estar com jogos, né, de uma série de jogos, às vezes montados pelas próprias crianças. Eu gostava muito de propor às crianças que elas construíssem os seus jogos, mas já temos vários jogos no mercado, sim, industrializados, que a gente pode estar usando também com a criança. Claro que eu construir para eles também não é proibido. O professor tem uma outra estética, a criança gosta de receber o material novo para trabalhar, para manusear. E você tem sim uma mesa que vai ser de leitura e de escrita, de trabalho de folhinha, né? Então tem o trabalho no caderno, tem o trabalho nos jogos, tem o livro, que todo dia tinha atividade de leitura para as crianças. Então todo dia eu lia para eles, todo dia às vezes contava história com violão, só história oral, outras vezes histórias com os livros, trabalhando narrativa, trabalhando o autor, trabalhando o ilustrador, a editora, trabalhando, explorando com eles, né, os diferentes tipos de letra, né? Então aqui, por exemplo, o nome da autora está escrito num tipo de letra e o título já está escrito em outro tipo de letra. Nós temos 2 tipos diferentes de fontes no mesmo livro. Então, trabalhar com o livro é fundamental. Isso, você quer formar um leitor e escritor, esse artefato tem que estar presente na sua sala. Ele não pode ser enfeite na sua sala, nem desculpa para a alfabetização. Tá? Ele é o motivo pelo qual a gente aprende a ler e escrever, tá certo? Então ele tem que ser uma figura essencial dentro da sua sala de aula, tá bom? Então hoje encerramos a nossa conversa sobre o método natural. Perguntas, dúvidas, questões, né? Deixem aí para mim quais são as suas dúvidas, as suas questões. Aqui no cantinho tem sugestão de bibliografia. A Gilda Riso, essa foto é bem antiga, mas ela é uma professora que enfim, trabalhou bastante o método natural aqui no Brasil. Tem várias publicações, vocês podem procurar pelo trabalho dela na internet, tá bom? E aí, dúvidas, questões, perguntas, né, André? Queria ouvir mais, queria saber mais, queria explorar mais isso. Vocês deixem aí nos comentários para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro da alfabetização.